Bom dia, jovens. Como vocês estão? Espero que bem. Tenham se cuidado aí durante esse período de isolamento social, né? Estamos já há 2 meses e meio longe desde que esse isolamento começou e agora a gente retorna para as nossas atividades, certo? Em abril fizemos algumas atividades, certo? Que foi passado por Facebook, por WhatsApp e alguns alunos tiveram retornos, outros não, certo? Então, primeira coisa, eu peço para vocês assistam o vídeo, façam a atividade, retornem com os professores, porque é um vídeo curto, é um vídeo rápido, porém dá trabalho para a gente fazer, certo? E é uma forma que a gente tenta buscar para melhorar toda a situação que a gente vai encontrar quando retornarmos para a escola, certo? Eu sei que é difícil estudar sozinho em casa. O vídeo do professor às vezes não é suficiente porque vocês preferem uma explicação mais cara na cara. Só que a gente tem que trabalhar no momento com o que a gente tem, certo? E agora a oportunidade que foi apresentar pra gente é essas atividades à distância e alguns vídeos para a gente tentar passar esse período difícil e tentar passar para vocês o conteúdo de forma que a gente consiga diminuir o trabalho na hora que a gente voltar. É claro que quando voltarmos para a escola a gente vai fazer a nossa revisão novamente, porém a gente vai tentar dar procedimento das nossas atividades, certo? Então, continuando o assunto que a gente estava abordando em sala de aula, e a gente precisa fazer uma revisão rapidinho para poder continuar. Então, começando com a revisão dos números racionais, a gente tem aqui as definições, certo? Os números racionais, eles são formados pelos números positivos, pelos números negativos e também pelo número zero, né? Que é aquele cara que fica no meio dividindo os positivos e os negativos, certo? E aí a gente tem uma pequena definição, olha só. Todo número racional, ele é o resultado de uma divisão de um número inteiro, sendo o divisor diferente de zero, certo? Então, lembra lá que a gente já tinha visto nas aulas que os números racionais, eles eram o quê? Todo número que eu poderia escrever sobre a forma de fração, certo? Então, como ele é uma divisão, e fração é uma divisão, certo? Então, olha só, eu tenho um número A e um número B, certo? Então, os racionais, eles são formados por essa divisão, pelo número A e pelo número B, sendo que aí eu sei que o número A e o número B, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Eles são o quê? Os números inteiros. Então, ele pode ser quem? Pode ser 1, 2, 3, 4, 1.500. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 100, menos 150, menos 200, certo? Então, ele precisa fazer parte do conjunto dos números inteiros, certo? Com um pequeno detalhe, o B ele tem que ser diferente de zero, porque como a gente já viu em sala de aula, a divisão por zero ela é indeterminada, certo? Eu não consigo achar ela nem nos racionais, nem nos naturais e nem nos números inteiros. Então, por essa razão, o número A e B ele tem que ser o quê? Pertencente aos números inteiros, e o B ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, certo? Porque aí ele vai formar o meu número racional, certo? E aqui eu tenho um pequeno exemplo para vocês de racionais na reta numérica, que é para a gente poder fazer o que? A visualização. Eu organizo a reta numérica para marcar todos os números, certo? E aí a reta numérica, como você já sabe, a gente divide ela em unidades, certo? E aí na parte de cima, vocês podem ver, eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o mais 2, certo? Esses são as unidades, divididas em uma unidade, como a gente viu lá nos números inteiros, certo? E agora eu entro os números racionais, que são o quê? Os números que vão ficar entre essas unidades, certo?
Eles são o quê? As partes desses inteiros. E eu tenho aqui a marcação. Olha só, o primeiro número da esquerda para a direita. Eu tenho o menos 10 sobre 4 e a marcação dele, ele fica antes do menos 2. Eu tenho o menos 1,5 e a marcação dele fica entre o menos 2 e o menos 1. Eu tenho 0,5 negativo e ele vai ficar entre o menos 1 e o 0. Eu tenho o 1 sobre 2 positivo e ele vai ficar onde? Entre o 0 e o 1. Eu tenho o 3 sobre 2 e tenho o 2,5, certo? Como vocês já devem ter percebido, eu já coloquei aqui no slide para vocês as duas formas que a gente está trabalhando os números racionais em sala de aula, que são o quê? As formas escritas, certo? Que é a forma racional e a forma decimal, certo? Então, olha só. Agora, dando procedimento na parte realmente que é importante para a gente da aula de hoje, certo? Eu tenho as operações com números racionais, certo? E no primeiro caso, o que é que eu tenho? A adição e subtração. A regra que eu falar aqui, ela vai servir tanto para a adição quanto para a subtração dos números racionais, certo? Então, o primeiro caso é quando eu tenho frações com o mesmo denominador. E aí, o que é que eu vou fazer? A gente vai manter o denominador e efetuar a operação com os numeradores, que é aquela parte que fica em cima, certo? Lembrando, denominador é o número de baixo da fração e o numerador, o número de cima da fração, certo? E olha só, eu trouxe o exemplo do livro de vocês, que está na página 16, para vocês acompanharem também junto com o vídeo, certo? Menos 34 sobre 11, certo? Menos 1 sobre 11, certo? Percebam que eu coloquei o menos 1 dividido por 11 entre parênteses, justamente para fazer a separação do número, do sinal do número com o sinal da operação, certo? Esse sinal aqui da operação, ele está onde? Ele está entre as duas frações, né? Que é esse menos aí no meio, certo? Então, olha só. O que é que eu vou fazer como resultado? Se eu já tenho o número embaixo igual, o meu denominador é 11 na primeira fração e o meu denominador na segunda também é 11, o que é que eu tenho que fazer? Basta eu juntar a parte de cima, certo? E aqui, olha, na primeira parte eu tirei do parêntese, certo? O menos 34 sobre 11 vai continuar igual, certo? E aqui a gente vai fazer aquele jogo de sinal. Eu estou subtraindo um número negativo. Toda vez que eu estou subtraindo um número negativo, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando, certo? Lembra do exemplo que a gente sempre usa em sala de aula, certo? Se eu estou devendo e eu não preciso pagar, é algo bom ou é ruim, certo? Se eu estou tirando uma dívida da minha conta, certo? Se eu estou devendo e não preciso pagar, é algo bom, certo? Então, se eu estou tirando o menos 11, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou somar ele, certo? E como eu já tenho os denominadores, que são os números de baixo da fração, iguais, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou repetir, ele vai continuar sendo 11, e a parte de cima, que é o meu numerador, eu vou fazer o quê? A operação, seguindo, claro, os sinais. Esse 34, como eu tenho um sinal de menos antes da fração, ele é negativo. E o meu 1 se transformou em positivo, né? Por causa do jogo de sinal. Então, basta eu fazer menos 34 mais 1. Tudo isso vai ser dividido pelo 11, que é o meu denominador. E aí o meu resultado eu já coloquei antecipadamente para vocês verem embaixo, né?
33 sobre 11 e negativo. Lembrando que toda vez que eu tenho operação com números que têm sinais diferentes, certo? Eu faço a diferença entre o número e eu mantenho o sinal daquele número que tem o maior módulo, certo? Qual é o módulo maior? Do menos 34 ou do mais 1? 34, né? E 34 ele é negativo, então a minha resposta vai ser o quê? Negativo, beleza? Muito bem. Continuando, a gente tem ainda no livro a segunda opção, a segundo caso, que é quando a gente tem frações com denominadores diferentes. E aí o que acontece quando eu tenho denominadores diferentes, gente? A gente precisa transformar uma ou as duas frações em frações equivalentes, com o mesmo denominador. E aí a gente vai resolver igual o primeiro caso. Aí o que é a fração equivalente, professor? Não estou lembrado. Lembra lá, fração equivalente é uma fração que possui exatamente o mesmo valor daquela primeira fração que nós temos, certo? Então, olha só, elas são frações que representam o mesmo valor. Então, eu posso escrever esse número de duas formas diferentes, como duas frações que visualmente elas são diferentes, porém elas têm o quê? O mesmo valor, certo? Então, olha só o nosso exemplo. Eu tenho aqui menos 3/5 e ele é igual a menos 18 por 30 avos, certo? E a minha resposta para essa continha é o que? Menos 0,6. Por quê? Porque eu consigo provar que essas duas frações são iguais. Como eu consigo? Basta eu efetuar a divisão. Se eu fizer 3 dividido por 5, vai dar 0,6, certo? E a minha sinal da fração era negativo, então o meu 0,6 também vai ser negativo. A mesma coisa com o 18 sobre 30. Se eu dividir 18 por 30, a minha resposta vai ser 0,6. E como eu tenho o sinal de menos antes da fração, eu tenho que respeitar esse sinal de menos. Podem fazer aí no celular de vocês. Deem pausa no vídeo e efetuem a continha lá na calculadora. 3 sobre 5 e 18 sobre 30. Vocês vão ver que vai dar exatamente 0,6, certo? Então, isso é o que? São duas frações e elas são equivalentes. Por quê? Porque elas possuem o mesmo resultado. Lembra que fração é uma divisão. E para me saber o valor dessa fração, basta eu efetuar a divisão, certo? Então, olha só. Um outro exemplo aqui é de como é que eu chego nesse resultado. Olha só a minha primeira fração, certo? Como é que eu vou chegar, professor? Como é que eu descubro uma fração equivalente? Basta eu fazer o quê? A redução ou aumentar, certo? Para me aumentar uma fração, eu vou multiplicar, e para mim reduzir uma fração, eu vou o quê? Dividir, certo? Então, olha só, eu tenho 3/5, eu quero aumentar essa fração. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ela por um número, certo? E esse número, ele vai multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo da fração. Então, olha só, o exemplo que eu peguei aqui foi 6, certo? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é 3 e eu vou multiplicar por 6. Quanto é a minha resposta? 18, certo? O meu sinal, ele é negativo, certo? Então, ele vai continuar sendo negativo, porque eu só estou multiplicando o número, certo? E aí eu tenho a parte de baixo, 5 vezes 6, e a minha resposta vai ser o quê? 30, certo? Então, olha só, quando eu multipliquei por 6, tanto o número 3 quanto o número 5, eu achei uma outra fração e ela é equivalente
a minha primeira fração, certo? Então, o 3 sobre 5 é a minha primeira fração e o 18 sobre 30 é a minha segunda fração, beleza? Muito simples, muito fácil, tranquilo. Isso é porque eu preciso encontrar frações equivalentes, porque eu preciso resolver da mesma forma que eu resolvi no primeiro caso, certo? E agora o exemplo prático para vocês. Qual é o valor de menos 3 quintos mais menos 1 sexto? Aí vocês perceberam o seguinte, professor, eu não tenho um denominador igual, certo? O número de baixo, ele não é igual. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a primeira ou as duas frações, dependendo da conta que aparecer para vocês, em frações equivalentes. E frações equivalentes com o mesmo denominador, certo? Então, olha só, eu vou pegar a primeira fração e eu tenho que tirar o quê? Os denominadores comuns, certo? Se eu tenho que ter uma fração equivalente com um denominador comum, então eu vou pegar esses denominadores e eu preciso descobrir quem são os elementos que eles têm em comum como múltiplos, certo? Então, olha só, eu vou pegar a primeira. Quem são os múltiplos de 5? Eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e vai embora. Quem é o múltiplo de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e vai embora, certo? Então, olha só, eu preciso encontrar o quê? As frações equivalentes com denominadores comuns. E para mim achar os denominadores comuns, eu preciso achar os múltiplos que sejam comuns entre o 5 e o 6. A pessoa precisa ser o MMC? Não precisa. Nesse caso específico que a gente está vendo aqui, ele por coincidência foi o MMC, certo? O mínimo múltiplo comum, que é quem? O meu número 30. Porém, não necessariamente eu preciso fazer o MMC. Só que, claro, quanto menor o múltiplo eu pegar, menos a minha conta vai ser grande, certo? Em relação a valores, certo? Se eu pegar um número qualquer comum, eu posso ter que trabalhar com números extremamente altos. Por isso a vantagem de pegar o MMC, apesar de não ser obrigatório, certo? Então, olha só, eu já encontrei os múltiplos entre 5 e 6 e eu sei que o menor que eu consegui é 30. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse 3 quintos em uma fração com o denominador 30 e eu tenho que transformar o menos 1 sobre 6 em uma fração cujo denominador também seja 30. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer o quê? Uma multiplicação, certo? E eu tenho que pensar sempre pelo número de baixo, certo? Qual é o número que, se eu multiplicar o 5, eu vou ter 30 no número de baixo? E que a gente já viu no exemplo anterior, que era o número 6, certo? Então, olha só, multiplicando em cima, 3 vezes 6, 18, certo? O meu sinal continua sendo negativo, passo o traço da fração e eu vou multiplicar agora o número de baixo. 5 vezes 6, 30, certo? Encontrei a minha primeira fração equivalente. E agora eu vou pegar o quê? A minha segunda. Eu tenho 1 sobre 6, certo? E eu tenho que ter 30 no número de baixo. E aí eu posso olhar lá para baixo para o meu 6. Qual é o número que eu vou multiplicar 6 e o resultado vai dar 30? Olha, muito simples. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30. Então, eu sei que 6 vezes 5 é 30. Então, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Então, fazendo lá a parte de cima, 1 vezes 5, todo mundo sabe, 5. Mantenho o sinal negativo e 6 vezes 5
Resposta 30. Então, a minha segunda fração é 5 sobre 30, lembrando o sinal negativo. Então, continuando agora, eu vou substituir a fração que eu encontrei na primeira e na segunda, né? A primeira fração, o menos 3 sobre 5, ela vai se transformar em menos 18 sobre 30. E a segunda fração mantém o sinal de mais, ela vai se transformar em menos 5 sobre 30, certo? Agora que eu tenho duas frações com o mesmo denominador, eu vou efetuar o quê? O mesmo procedimento do primeiro caso, que era quem? Manter o denominador e fazer a operação na parte do numerador, que é o número que fica em cima, certo? Então, olha só, eu vou repetir a primeira, certo? Menos 18 dividido sobre 30. E eu vou fazer o jogo do sinal aqui para me tirar a segunda fração do parêntese. Mais com menos, menos. Então, abaixo 5 sobre 30. E aí eu vou ter menos 18 sobre 30, menos 5 sobre 30, certo? Agora eu tenho as duas frações com o mesmo denominador, então eu vou manter o meu denominador e vou fazer o quê? A operação na parte de cima, que é quem? Menos 18 e menos 5. Aí lembrando, quando eu tenho operação com dois números que têm o mesmo sinal, o que é que eu faço, gente? Eu somo esses números, certo? Então eu vou somar 18 mais 5, o meu resultado vai dar 23. E embaixo vai continuar sendo 30, certo? E o meu 18 e o meu 5, eles tinham ambos sinal negativo. Então, o meu 23, ele continua sendo negativo. E agora eu tenho as operações com os números decimais, certo? E isso a gente já está acostumado, certo? É a conta que a gente faz normalmente. A única coisa que a gente precisa atentar é em relação ao quê? A organização dos números. E o meu ponto principal para me ficar de olho é o posicionamento da vírgula, certo? Porque eu vou obedecer exatamente a ordem de cada número. Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade e assim sucessivamente. Então eu fiz aqui, olha um exemplo. 7,88 mais 3,5. Ou escrevendo na forma completa, né, destacando o sinal que o 7,88 e o 3,5 são positivos. Reparem que no meio eu tenho o sinal de mais representando a operação. E entre parênteses, junto com o número, o sinal de mais representando que ele é positivo, certo? Então, olha só, esse tabelinha aqui, só para a gente visualizar, eu tenho da esquerda para a direita o D maiúsculo, as dezenas, o U maiúsculo, as unidades. Aí eu tenho a posição onde eu vou deixar as vírgulas, ok? Verifiquem que eu tenho vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho o D minúsculo, que é para me colocar o décimo, e o C minúsculo, onde eu vou colocar o centésimo, certo? Então, olha só, distribuindo a numeração. O 7, eu tenho 7 unidades, então embaixo de unidade. E o 88, que representa cada um, o décimo e o centésimo, certo? E o próximo, eu tenho 3 embaixo da unidade e tenho 5. E aí me faltou um número, né? Tá me faltando uma casa. E o que é que eu faço? Ora, eu completo com 0, certo? Então, pronto. Eu tenho 3,50 e tenho 7,88. E como eu estou fazendo uma conta de mais, eu vou efetuar a conta como se essa vírgula não existisse, certo? Normalmente, 8 mais 0, 8. 8 mais 5, 13. Então, vai 1 para as unidades. Olha só, aí eu tenho 7 mais 1, 8, e mais 3, 11. É ou não é? Facinho, né? E aqui no ladinho para vocês visualizarem, ó, 7,8, 3,5 e o total da minha soma, 11,38. Beleza? Um outro exemplo aqui é quando eu tiver a subtração, certo? E eu vou organizar da mesma forma. Olha o meu exemplo, 13,49.
E agora eu vou fazer a subtração com 0,25. Percebam, 0,25, eu coloquei o zero, certo? Antes da vírgula, nas unidades. E agora eu posso efetuar a minha subtração. 9 menos 5 sobram 4. 4 menos 2 sobram 2. E 13 ou 3 menos 0, né? Não está, dá o próprio 3. E abaixo o número 1, certo? E aqui no ladinho, para vocês verificarem a continha também. 13,49 menos 0,25 deu um resultado 13,24. Beleza? Então, passando agora para a multiplicação. No primeiro caso da multiplicação, eu vou ter o quê? As frações, que é a base dos números racionais. Então, para mim efetuar uma multiplicação com fração, é muito simples. Basta eu fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador pelo numerador, que é esse número que fica na parte de cima, e vou multiplicar o denominador pelo denominador, que são os números que ficam na parte de baixo da fração, certo? Então, olha o meu exemplo aí. Menos 4 sobre 9 vezes menos 15 sobre 7, certo? Lembrando que eu vou multiplicar o numerador, que é os dois números de cima. 4 vezes 15, 60, certo? E aí eu tenho o sinal. O sinal do 4 ele é menos e o sinal do 15 ele é menos. E aí eu preciso fazer aquele famoso jogo do sinal. Menos com menos, mais. Passo o traço da fração e vou multiplicar agora a parte de baixo. 9 vezes 7, que vai dar 63, certo? E a minha fração está completamente multiplicada. Porém, eu posso fazer o quê? Eu posso reduzir essa fração, já que ela é um número muito alto. Então, eu posso dividir tanto o 60 quanto o 63 por quanto? Pelo número 3. E isso vai me dar uma fração menor, que vai ter exatamente o valor se eu tivesse dividido 60 por 63. E essa minha fração é 20 sobre 21, certo? Lembrando que se eu quiser multiplicar novamente por 3, eu volto para o 60 dividido por 63, certo? Se eu dividir 60 por 3 dá 20 e 63 por 3 deu 21, para mim retornar por 60 e por 63, basta eu fazer ao contrário. O contrário de dividir é multiplicar. Então, eu pegaria 20 vezes 3, 60, e 21 vezes 3, 63, certo? Dessa forma, eu consigo o quê? Retornar para a minha fração inicial. E uma pequena observação aqui para quem ainda não se ligou ou está com dificuldade, não lembra? Vamos relembrar lá a representação da multiplicação, certo? A gente trabalhava com ele com um x, certo? Um xzinho que representava a multiplicação nas séries anteriores, né? E a gente tem o asterístico, que é representado a multiplicação na informática, certo? Todo mundo já deve saber. E eu tenho o ponto, que foi o que eu usei no meu exemplo, que é o que a gente começa a abordar a partir desse momento, porque a gente começou já no 7º ano o estudo da álgebra. E a gente sabe que na álgebra a gente usa muito a letra X. Então, se a gente continuasse utilizando a simbologia de multiplicação como símbolo X, isso poderia dar muitos problemas e dores de cabeça para vocês no futuro, certo? Agora com o segundo caso, que é quando eu tenho os números decimais. E eles são bem simples de se resolver, certo? Continuando aqui, ó, eu tenho 4,2 vezes 2,1. E o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou organizar esses números um embaixo do outro e efetuar a multiplicação normalmente. 4,2 e 2,1, certo? Obedecendo a vírgula, uma embaixo do outro, apesar de que essa vírgula só vai interferir na minha conta lá no final. Então, eu vou passar a linha
e continuar, certo? Multiplicando todos os números de baixo com os números de cima, eu vou ter 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4. Agora com o número 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 4, 8, certo? Toda vez que eu faço uma multiplicação, depois que eu multiplico os números, eu passo uma linha e eu vou fazer o quê? A soma, certo? Aí eu vou fazer aquele abaixo, o número 2, né? Porque eu não tenho nenhum algarismo embaixo dele. 4 mais 4, 8. E abaixo o número 8. Beleza. Aí agora, professor, como é que eu coloco essa vírgula? Olha só, eu tenho que olhar para os números que eu estava multiplicando. Quantos números eu tenho depois da vírgula? No 4,2 eu tenho 1 e no 2,1 eu tenho 1, certo? Então, depois da vírgula lá em cima, eu tenho duas casas decimais, uma em cada número. Então, basta eu conferir aqui, ó, 1, 2, certo? Eu vou passar a vírgula depois do número 8. Então, o meu resultado vai ser 8,82. Pronto, a minha conta terminou, certo? E agora a divisão. Primeiro caso que a gente já tem são as frações. E uma parte importante da gente relembrar, eu já deixei aqui no cantinho, ó, a representação da divisão. A gente tem ela como uma fração, como vocês sabem, a fração é uma divisão, certo? Então, aquela barra que a gente escreve embaixo do 2, ela significa divisão, certo? 2 pontos, que é o que a gente usa na informática também, e normalmente a gente usa na nossa caligrafia normal, representando a divisão, certo? Tem a barra, né? Essa barrinha aí inclinada, a gente usa na informática, representando a divisão. E tem o símbolo da divisão que vocês sempre conheceram, certo? Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com 2 pontos, beleza? Então, olha só. Quando a gente vai efetuar uma divisão entre frações, a gente segue a seguinte regra. A gente conserva a primeira fração, não mexe nada nela e vai multiplicar pelo inverso da segunda. E como é que a gente faz isso? Olha lá. Primeiro exemplo, eu tenho 12 sobre 7 e está dividido por menos 1 sobre 4, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha primeira fração, que vai ser 12 sobre 7, e eu vou multiplicar. Olha o sinal da divisão, se transformou em uma multiplicação, certo? E a segunda fração, ela vai inverter. Quem está embaixo vem para cima e quem está em cima vai para baixo, certo? Então, quando eu falo o inverso da segunda, eu vou inverter os numerador com o denominador dela, certo? Então, em cima agora eu vou ter menos 4 sobre 1. E aí basta eu fazer o quê? A multiplicação. E como é que a gente faz a multiplicação de fração? Certo? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 12 vezes 4 e vou fazer 7 vezes 1. Isso vai me dar a resposta de menos 48 sobre 7. Lembrando, 12 vezes 4, 48, e esse 12 é positivo. Só que o menos 4 ele é negativo, certo? Por isso, a minha fração resultante vai ser também negativa, beleza? Então, olha só, continuando agora com os decimais. Como é que eu faço a divisão com os decimais? Primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar a vírgula, porque isso me ajuda na hora de dividir, certo? Então, olha só. Primeira coisa, como é que eu vou fazer? Para mim eliminar a vírgula, basta eu multiplicar esse número por 10, certo? Quando eu multiplico um número decimal por 10, eu estou correndo a vírgula. Se eu multiplicar por 10, a minha vírgula vai andar para a direita. Se eu dividir por 10, a minha vírgula vai andar
para a esquerda, certo? Então, multiplicando 12,66 por 10, eu vou ter como resultado 126,6. Professor, eu ainda tenho vírgula. Então, vamos multiplicar mais uma vez, que é para facilitar a nossa divisão, certo? 126,6 vezes 10, vou ter 1.266. Beleza, ok? Já não tenho mais vírgula. E eu vou fazer isso por 0,3 também, certo? Então, 0,3 vezes 10 vai dar 3. Pronto, acabou a vírgula. E agora? Posso dividir direto? Claro que não. Lembra? Na primeira lá, você multiplicou 2 vezes por 10. Então, o segundo número, você também vai ter que multiplicar o quê? 2 vezes por 10. Então, 3 vezes 10 dá igual a 30. Muito bem. Agora, professor, de onde o senhor tirou isso? Gente, é o seguinte. Toda a divisão, ela também é uma fração. E o que nos permite fazer isso? A ideia que a gente estava estudando de fração equivalente. Porque qualquer divisão, ela também é uma fração, certo? E qual é a regrinha que a gente tem? Que se eu multiplico o número de cima, eu tenho que multiplicar o número de baixo também, da mesma forma, né? Então, olha só como eu estou escrevendo aqui ela em forma de fração. 12,66, 2 pontos, 0,3, que eu também posso escrever por 12,66 sobre 0,3, certo? Então, isso aqui, ó, a minha continha na forma de fração. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu estava multiplicando em cima por 10 e embaixo por 10, certo? Só que eu multipliquei 2 vezes por 10. Então, se eu multiplicar novamente por 10 em cima, eu também tenho que fazer isso embaixo, certo? E olha só o meme aí para vocês. Uau! Por isso é que a gente pode fazer isso durante a divisão dos números racionais. Porque é o que? Eu estou pegando uma fração equivalente. Se eu dividir 12,66 por 0,3, eu vou ter um valor que vai ser o mesmo valor se eu dividir 1.266 por 30. Olha só, frações equivalentes que possuem o mesmo valor numérico, certo? Então, olha só. Agora eu vou efetuar a divisão com os números novos, né? Com a fração equivalente que eu encontrei. 1.266 dividido por 30. E aí, como é que eu faço a divisão? Todo mundo já sabe, né? Eu vou fazer da esquerda para a direita. Eu vou pegar 1 e 2, que está 12, ainda não dá para dividir. Então, eu posso pegar o próximo número e fazer 126 dividido por 30, que vai dar 4. 4 vezes 30 vai dar 120, vai me sobrar 6. Abaixo 6. 66 dividido por 30 vai me dar 2. 2 vezes 30, 60. Vai sobrar 6. E 6 dividido por 30? Ah, agora só. 6 não dá para dividir por 30 e eu não tenho outro número para abaixar. O que é que eu faço? Eu vou acrescentar o 0 e no meu resultado, uma vírgula. Aí eu vou ter 60 dividido por 30, que vai dar 2. 2 vezes 30, 60. E acabou a minha conta, certo? Então, é assim que eu faço a divisão entre números decimais, beleza? E aqui a atividade para vocês, livro na página 18, questões de 1 a 7, certo? Essa atividade, apenas alguns alunos me retornaram, se eu não me engano, 2 apenas. Então, vai o meu pedido, é para fazer, gente, é para fazer e para me retornar, certo? Lembrem, a gente está em isolamento social, não estamos tendo aula na escola, porém, a gente está passando atividade e essa atividade está valendo presença e pontuação para avaliação de vocês, certo? Cuidado, lembrem que vocês vão precisar de pontos para a avaliação, beleza? Tenham um bom dia, bom estudo, qualquer coisa é só chamar lá no Facebook ou no WhatsApp, eu vou estar online para responder vocês, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até! Beleza. Se cuidem, não esqueçam, hein? Se cuidem.